paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu me chamo Leandro Salerno, sou pastor e hoje vamos dar início a uma série de estudos voltado para a pessoa do Espírito Santo. Como conquistar essa intimidade com o Espírito Santo, essa unidade com Ele, né? E vou contar uma breve história minha, da minha trajetória com o Senhor Espírito Santo e um pouquinho também da minha trajetória como cristão, né? Eu me converti, na verdade, a conversão que eu digo, ela veio já na adolescência, né? Mas eu comecei a ir na igreja desde os 4 anos de idade. E lá eu participava de escolinha dominical, dos estudos bíblicos, algumas gincanas. E aí era uma igreja muito boa, né? Era uma igreja que ensinava corretamente a palavra de Deus, né? E depois eu fui crescendo e notei que eu sentia algo faltando dentro de mim. Mas eu não sabia o que era, né? Até então eu não tinha esse contato, né? E a minha igreja, ela, por ser uma igreja pentecostal, nós acreditávamos bastante na Trindade. E eu acho que isso é comum entre os irmãos, né? A gente acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas... E na minha vida foi bem assim, né? Até eu completar 32 anos. Quando eu completei 32 anos, eu comecei a sentir um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar o que era, né? Mas ia à igreja e tudo, né? Mesmo assim eu sentia que tinha mais. Era batizado em línguas, eu falava em línguas e tudo, mas sentia aquele dínamo, né? O que era, né? A pessoa do Espírito Santo, né? E até o dia que eu fui realmente apresentado para ele, né? E eu comecei a pesquisar vários livros e também vi vários vídeos, né? Vários estudos voltados para a busca do Pentecostes. E ficava me indagando, falei, poxa, mas será que é só isso? E eu comecei a analisar grandes homens de Deus, Benny Hinn, pastor Leandro Spence, Luciano Subirá, entre outros, né? Wagner Ribeiro. E eu fui analisando a vida desses homens de Deus, desses grandes homens de Deus, e eu percebi que todos tinham algo em comum. Eles tratavam o Senhor Espírito Santo de uma maneira diferente, de uma maneira bem íntima, né? Como se o Espírito Santo fosse realmente uma pessoa, né? Eu sempre ouvi dizer, desde quando eu era criança, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Mas sabe quando você imagina que, poxa, o Senhor Espírito Santo ele é uma pessoa, mas ele é um espírito, né? Ele mora dentro de mim, ele está dentro de mim, e ele é um espírito. Então, quando eu comecei a ter o contato mesmo, eu estranhava muito, né? Porque os pastores conversavam com o Senhor Espírito Santo e eu falava, poxa, mas eles tratam realmente o Senhor Espírito Santo como uma pessoa, né? E aí, estudando a fundo, fazendo cursos e sendo ministrados, eu fui me conscientizando, né, e crendo cada vez mais que a pessoa do Senhor Espírito Santo ela é física, ela é real, ela é uma pessoa. É um espírito, mas ele é real, ele tem corpo, né? E eu fui aprendendo isso aí, né? E até que eu tive uma ministração, né, de um desses pastores, né? Hoje ele é um dos professores que eu acompanho, e eu estava ouvindo essa ministração dele, e o Senhor Espírito Santo ele foi um acontecimento muito gostoso. Nós morávamos em Jaraguá do Sul nessa época, em Santa Catarina, e
E foi lá quando a família estava longe, estava em São Paulo, né? Todo mundo longe, só eu, a esposa e as filhas lá. E eu comecei a ter um contato, chegava do serviço e começava a estudar a Bíblia e me dedicava mais. E eu comecei a escutar essa ministração do pastor, desse querido irmão, abençoado irmão. E até o dia que realmente eu fui tocado pelo Senhor Espírito Santo, né? Eu tive uma experiência fantástica, uma experiência muito boa. Eu recomendo e ministro isso hoje na vida das pessoas, né? Nos seminários que a gente vai, nas igrejas que a gente visita, a gente acaba ministrando todo esse curso que eu ainda faço, né? Com esse pastor. E foi através de uma ministração dessa que eu fui ativado. E aí eu comecei a entender muitas coisas que estava dentro da Bíblia, e mesmo assim eu não conseguia ver. Eu passava lá, lia aquele texto, né? Aquele texto bíblico e passava batido, não entendia, né? Não compreendia aquele texto. E até o dia que eu fui ativado, né? E aí eu comecei a entender isso. Esse pastor, ele fez uma transferência de unção, né? Sobre a minha vida e sobre a vida de outros irmãos. E eu fui arremessado ao chão e era como se o meu corpo todo tremesse. Eu recebia descargas de eletricidade dentro do meu corpo e descia da cabeça até os pés e subia e ficava girando dentro de mim aquela energia, e eu só falava em línguas e era gostoso, né? E essa foi a primeira vez que o Senhor Espírito Santo me tocou, né? De todos aqueles anos de, vamos dizer assim, de religiosidade, de não reconhecer realmente que o Senhor Espírito Santo é uma pessoa física, uma pessoa real, né? Uma pessoa que tem-se todo o respeito, né? A gente vai falar aqui no nosso canal sobre várias coisas voltadas para a pessoa do Espírito Santo, para ter essa intimidade com o Senhor Espírito Santo. E algumas delas, eu separei alguns versículos bíblicos aqui para a gente comentar o que mudou na minha vida depois que eu fui tocado dessa maneira pelo Senhor Espírito Santo. Hoje ele é meu amigo, meu melhor amigo, me acompanha, conversa comigo o dia todo, a noite toda. Então, assim, é muito gostoso, né? A gente passa bons momentos juntos, né? Que nem aqui na sala eu sinto a presença do Senhor, aqui nesse pequeno estúdio aqui. Eu sinto a presença dele aqui do meu lado. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra o que aconteceu comigo, né? A primeira passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, essa passagem está em 2 Timóteo, do capítulo 1, no versículo 6, tá? Que ela diz assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então aqui Paulo, ele fala sobre isso, né? Falou: Timóteo, depois os irmãos deem uma lida no capítulo todo aqui de 2 Timóteo, mas resumidamente o que aconteceu foi assim: Timóteo, ativa o dom, né? Ativa o dom que eu transmiti através das minhas mãos, do toque físico, né? E eu comecei a entender o porquê que antes, né, eu não tinha isso dentro de mim. Eu não conseguia ter esta intimidade e os dons do Espírito Santo aguçados nos meus ouvidos, nos meus olhos, na minha boca, quando eu estou sonhando, quando eu estou escutando algum louvor ou alguma palavra de conhecimento. Eu não sabia disso. O dom, ele estava dentro de mim, assim, desde quando eu aceitei Jesus, lá quando eu tinha 12 aninhos de idade. Eu já frequentava desde os 4, mas depois eu comecei a aceitar Jesus com 12 anos de idade. Depois eu me batizei com 16 e eu não tinha essa intimidade,
esse dínamo, essa pressão dentro de mim, eu não tinha, porque eu também não fui ativado. A partir do momento que eu comecei a falar em línguas, que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma das evidências, né, falar em línguas, né, depois trataremos também mais pra frente sobre aqui no nosso canal sobre ele, e eu fui, eu falava em línguas, mas eu não era ativado, aqui o dom na minha vida não era ativado, e precisou, depois eu fui entender que essa ativação, ela só acontece com homens que são carregados com a unção, que são carregados de poder, pessoas que têm a intimidade com o Senhor Espírito Santo, e essas pessoas conseguem ativar dons umas nas outras, né? Segundo a vontade do Espírito Santo, né? Na minha vida veio desta maneira, na vida dos irmãos pode vir de outra maneira, mas todos vão ter a mesma intimidade com o Senhor Espírito Santo, a mesma. Vão sentir eletricidade sobre o seu corpo. A primeira semana que eu recebi essa eletricidade, eu sentia, toda vez que eu olhava para o meu corpo, eu sentia o corpo meio que formigando. Eu estava se acostumando, né? Estava me acostumando com aquela unção dentro de mim. Então, foi através das mãos. Eu fui ativado pelas mãos de um homem que carrega a unção. Então, essa é uma chave bíblica que nós aprendemos, que ela tem muita importância no mundo espiritual. Que os dons, eles são transferíveis, né? Pelas mãos, pelo sopro. Então, assim, neste momento, esse dia foi um dia que marcou a minha vida, porque eu nunca tinha provado isso. Eu tinha todo o respeito pela pessoa do Espírito Santo, mas eu nunca tinha provado isso, eu não sabia que isso era real, que isso podia ter acontecido na minha vida, como pode acontecer, como eu vejo isso acontecendo a milhares de brasileiros e milhares de pessoas que estão lá fora, estão sendo ativados e sendo ministrados, recebendo essas ondas de poder sobre a sua vida. Isso é maravilhoso, né? E junto com essa ministração, que eu comecei a receber outras ministrações, outras. E olha só, em Abacuque, o que fala em Abacuque? Vamos dar uma corrida lá em Abacuque? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: e o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam de suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Repetindo: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Raios brilhantes saindo das mãos. Essa eletricidade, esses raios, foram esses raios que me atingiram, né? Foram essa eletricidade que corre pelo meu corpo, porque às vezes quando eu estou ministrando a palavra de Deus, algum seminário, eu sinto energia sobre o meu corpo, dentro de mim, andando dentro de mim, né? A gente aprende na palavra de Deus, são rios de águas vivas que se movem dentro da gente. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, é grandioso, né? Então isso só fui aprender depois que eu tive essas ativações, né? Depois dessas ministrações, do porquê disso tudo, né? E aí outras coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu até separei alguns outros versículos aqui. E aí, né, em Santa Catarina, quando eu morava lá em Santa Catarina, eu dava aula de música. Eu sou músico, né? Eu sou um adorador do Senhor também, né? Desde novo. Comecei a estudar música muito novo. E eu tô procurando um versículo para os irmãos aqui. E eu comecei a estudar música novo. E trabalhei no Ministério de Louvor da igreja onde eu era de São Paulo durante anos. E depois eu fui para Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E lá eu também ajudava a igreja onde eu congregava lá, e ajudava no Ministério de Louvor. Hoje, um dos meus ofícios também é uma escola de música. O Senhor nos abençoou, o Senhor Espírito Santo nos abençoou com uma escola de música, né, aqui na Praia Grande.
e nós exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa escola, todos os dias, né? Mas, enfim, vamos lá. O que começou a acontecer comigo? Os meus ouvidos foram abertos, porque aquele dom que estava em mim, mas não tinha sido ativado, ele estava ali. Era um presente que eu recebi do Espírito Santo. Eu recebi um presente, mas eu não abri esse presente. Eu falava em línguas, eu olhava aquele presente que eu recebi do Espírito Santo, do Senhor Jesus, eu olhava aquele presente e falava assim, nossa, que presente bonito, é um presente maravilhoso, olha a fita, é muito bonito, o laço é bonito, mas eu não chegava a abrir o pacote de presente, eu não vi o que tinha ali dentro, eu não conseguia ter essa intimidade, esse tratamento com o Senhor Espírito Santo. A partir desse dia eu comecei a ter sonhos mais precisos. Antes os meus sonhos eles eram muito vagos, algumas revelações, algumas palavras de sabedoria eram vagas. Antes eu tinha muita dificuldade de interpretar um livro, um texto bíblico. Então, o que mudou na minha vida depois, uma das coisas que mudou, eu estava indo dar aula para essa minha aluna a domicílio e estava a avó dessa minha aluna estava lá. E ela passou no quarto, do quarto para a sala e foi direto para a cozinha. E aí, eu ali dando aula para aquela aluna, cristã também, uma serva do Senhor também. Na hora que ela voltou, eu escutei algo dentro de mim. E não no meu ouvido, mas eu escutei dentro de mim. Aquilo foi como se alguém estivesse se conectando dentro da minha mente. E eu ouvi algo sobre aquela pessoa, né? E eu cheguei para ela e falei assim, a senhora falou isso, isso, isso? Ela não, ela se assustou. Ela falou, mas eu não falei, eu falei, não falei, falei, não falei. Ela ficou em dúvida. E ela falou assim, não, realmente, eu pensei nisso, eu não falei, mas eu pensei nisso. E o Senhor me revelou, me deu essa palavra de conhecimento do pensamento dela. E ali o Espírito Santo ministrou na vida dela aquela pergunta, aquela indagação que estava no coração dela, daquela irmã. E o Senhor Espírito Santo usou a minha vida, ele usou esse pobre jovenzinho aqui, esse servo do Senhor, né, esse jumentinho, né, esse burrinho do Senhor. O Senhor Espírito Santo me usou para poder estar ministrando na vida daquela irmã naquele dia. Mas foi uma palavra de conhecimento. Então, quando a pessoa está carregada com a unção, com o poder do Espírito Santo, e o Senhor quer te usar, Ele vai revelar pensamentos das pessoas, tá? E isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. E eu vou mostrar para vocês aonde que está isso na palavra de Deus. Está em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 3. Que diz assim, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, isso que é o mais bonito, né? O Senhor nos faz conhecer os pensamentos das outras pessoas, né? Segundo a vontade dele e o propósito dele, mas isso acontece, é real. E tem outras passagens bíblicas também que falam sobre isso. Eu vou até deixar no comentário depois do vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Né? Imagina aquela multidão ali, quando as pessoas foram levar o paralítico perto de Jesus ali, né? E aquela multidão ali, e as pessoas, nossa, ele tá andando, ele tá... E Jesus cura, e aí os escribas ali começam, os religiosos, né? Os religiosos, eles começam a falar assim, nossa, mas isso aí você não pode fazer, porque você não... Quem é você, né? Eu tinha um encarregado que falava assim, você chupou laranja com quem, né? Quem é você?
né? Mas só que eles não falaram em voz alta. Eles pensaram entre si. Entre si. E aí, Jesus, conhecendo os pensamentos, o Senhor Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, e o Senhor pôde falar, ministrar no coração daquelas pessoas também. Irmãos, isso acontece muito. Posso contar outras experiências dessas também. Às vezes eu estava ministrando na casa de um casal, amigo nosso, também em Santa Catarina, eu e minha esposa, e chegando lá, conversando, e o Senhor Espírito Santo foi ministrando no coração daquele casal, e ministrava, e falava, e chegou uma hora que o esposo pensou algo, e o Senhor Espírito Santo mostrou para mim o que era. Ele mostrou no meu pensamento o que era o pensamento dele. É como se ele pensasse e eu escutasse o pensamento dele na minha mente. É muito legal isso. Às vezes também eu estou ministrando louvor e o Senhor fala assim, aquela pessoa tá pensando nisso agora nesse momento. Olha, e o Espírito Santo vai falando com você, é lindo, é lindo. E quando eu falei para ele assim, mas isso, e ele colocou a mão na boca. Ele chegou a tampar a boca, porque ele pensou que ele tinha que soltar a palavra para fora. Mas não, foi o Senhor Espírito Santo que tinha revelado, tinha dado aquela palavra de conhecimento. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é real. A nuvem de glória, como diz na palavra de Deus, essa nuvem, esse poder, essa virtude, o Senhor Espírito Santo, ele é real. Ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. A nossa família, a minha família hoje, para muitos, ela não ia dar futuro, não ia ser uma... Foi lançado muita palavra de maldição sobre a minha família. Mas o Senhor Espírito Santo, ele nos ungiu. Ele nos separou para pregar o Evangelho, para ensinar as outras pessoas. E o Senhor transformou a maldição em bênção. E hoje a minha família pode glorificar o nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Porque para Ele é a glória, toda a honra e toda a glória é para Ele. Hoje, quando a gente vai ministrar nas igrejas ou em alguns estudos, eu deixo bem claro isso. Gente, não é o Leandro, é o Senhor Espírito Santo. E tudo isso é para glorificar o nome de Deus. É para que o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Então, isso foi o meu começo, gente, né? De como isso tudo aconteceu comigo. E de como isso pode acontecer com vocês também. E eu vou estar passando tudo aquilo que eu sei, que é o pouquinho, muito pouco. Esses homens de Deus, esses grandes homens de Deus, aí, eles já estão vivendo níveis altos de unção com o Senhor Espírito Santo. Altos. E o Senhor quer isso de mim, quer isso da minha esposa, quer isso do meu pastor, quer isso de vocês. Irmãos e irmãs, o Senhor Espírito Santo, ele é real. Eu já senti também ele tocar no meu ombro. Eu já também escutei ele falando, filho, eu sei que você está aqui agora com a tua esposa, você vai assistir aquele filme gostoso. Quem não gosta de assistir um filme, né? Mas vem ter um tempinho comigo, deixa isso para depois. E quando eu chego no quarto, no meu quartinho lá, o Senhor Espírito Santo começa a falar no meu coração. E Ele inunda o nosso quarto com a Tua presença, com a Tua nuvem de glória. E é bonito, irmãos. Quantas vezes eu já não fui ministrar em casas ou até mesmo em igrejas. E às vezes eu tenho que ficar até meio que olhando mesmo para ver se é realmente coisa da minha cabeça. Porque eu sou homem, eu sou carne. Eu ainda estou me acostumando ainda com isso, com toda essa
essa vida com o Espírito Santo. Eu estou me acostumando. E às vezes eu olho 1, 2, 3, 4, 5 vezes a ministração toda, eu fico olhando para as pessoas e olhando o que o Senhor quer que eu faça, qual é o comando que Ele quer que eu faça com a igreja, o que Ele quer ministrar para a igreja. E eu vejo a nuvem. Irmãos, é maravilhoso. Quando Ele vem, quando Ele está presente, é maravilhoso. Quando ele chega, a presença dele é tão gostosa que você se sujeita aos seus comandos. Irmãos, estamos vivendo tempos onde Jesus Cristo ele está preparando a sua igreja, está preparando homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, para ter um encontro verdadeiro com Ele. Esse grande avivamento está para chegar e vai vir. E nós estamos aqui para passar pouco conhecimento, mas o que a gente vai passar para os irmãos e irmãs de como ter mais intimidade com o Senhor Espírito Santo, de como tratá-lo bem. Às vezes eu até comento com alguns irmãos meus aqui e você dá bom dia para o Senhor Espírito Santo? Você fala com Ele? Não falo com o Senhor Espírito Santo. Eu oro de manhã. Experimenta dar bom dia para Ele. Hoje mesmo, Ele veio dar um bom dia para mim. Isso é muito gostoso. Todos os dias de manhã você dá bom dia para o Senhor Espírito Santo e quando você acorda de manhã e Ele vem, porque Ele é teu amigo, Ele gosta de estar com você. Em qualquer hora, qualquer lugar. Comendo, dormindo, passeando, dando aula. Quem é meu aluno aqui da escola sabe que a gente às vezes entra em assuntos ali espirituais, ali assuntos. Eu tenho muito aluno cristão aqui na escola e às vezes pede algum conselho, alguma direção e muitas das vezes os alunos até choram porque sente a presença do Espírito Santo ali do meu lado, como meu amigo, como meu ajudador. E na verdade, o Senhor Espírito Santo, Ele está também dentro da pessoa. Mas às vezes ela precisa ser ativada, ela precisa ser despertada para aquilo. Através de uma mão que tenha unção. Mais para frente conversaremos mais sobre essas chaves bíblicas, né? Mas o conceito é esse. Ela é transferível. O ativamento, né? Essa ativação, ela vem em contato das mãos de uma pessoa que carregue a unção e que saiba se carregar com a unção. Também falaremos sobre isso mais para frente aqui nos estudos. Uma pessoa que saiba se carregar com a unção. Irmãos, o que eu falar agora vai ser de mim, né? E eu não quero que o nosso estudo seja um estudo voltado do Leandro, do pastor Leandro. Eu quero que seja algo do Senhor Espírito Santo para a vida de vocês. Então o que eu falar agora, eu já não posso falar mais, porque aí eu vou estar falando de mim. E eu não tenho que aparecer aqui, quem tem que aparecer é o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. É Ele que tem que aparecer, para que o nome do nosso Deus seja exaltado sobre as nações. Aleluias. E eu não posso falar mais nada. Amém? Então, hoje fica aqui, como tudo começou na minha vida, com a minha intimidade, com a minha unidade no Espírito Santo. Então fica aqui o meu abraço e o meu até logo para vocês, né? Mas antes, compartilhem esse vídeo, curtam, né? Se inscrevam no nosso canal aqui, se inscrevam no nosso canal, ativem também o sininho. A gente vai estar ministrando vídeos semanais, né? Sobre busca, intimidade
como se carregar com a unção do Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo em línguas, o batismo com fogo, né? E a gente vai estar conversando sobre vários assuntos. Então não esqueça de ativar o sininho para receber a nossa notificação, tá bom? Então compartilhe nas redes sociais. Vamos levantar um grande exército, né? Um exército de adoradores ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque nosso Deus é maravilhoso e Ele merece toda a honra e toda a glória. Seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então até semana que vem com mais um vídeo aí. E lembrando que todo mês, final de mês, nós teremos uma visita de uma pessoa especial, uma pessoa contando a sua intimidade com o Senhor Espírito Santo. E Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.